Então, boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Boa Nós noite. vamos começar o nosso estudo hoje. Hoje é o céu e o inferno. Mas antes, nossa Malvina vai fazer a leitura do Evangelho para nós, né, Malvina? Você pode começar? E depois você faz a oração Isso mesmo. também. Isso. Você fechou o microfone, Malvina? Fechei. Abri. Abri de novo. Começa, né, Márcia? Pode. Eu estava esperando você falar. Olha a minha cabeça como está boa, viu? Desculpa. Tranquila. Imagina. Vamos lá. Item 10. Um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a voz a divertir. O mundo está abalado em seus fundamentos, e revoará o trovão, sedes firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza, estais certos de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia. A ciência devolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo há passados, que são 18 séculos, apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil, aquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem, sobejamente, dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de que não sedes derribados. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas, que foram apanhadas desprevenida a chegada do esposo. Continua, Márcia? Continua, meu amor. Tá bom, então. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde. Porquanto sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, que estas palavras somos pequenos. Careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república e imperecíveis animalculos. Não elevem, não elevem continentes. Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal, que não de uma guerra,
Modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fenelon Otiens, 1861. Então, né, que ele está falando que de tal maneira, né, a civilização, né, o conforto chegou que havia uma revolução na Terra, mas uma revolução material, né? Era necessário, e essa revolução material que a ciência trouxe foi à custa de tudo que era de ordem moral, né? Então, para conquistar conhecimento, para tomar o que os outros povos haviam avançado, as riquezas, os homens passaram a fazer guerras e guerras, né, para tomar o que não lhes pertencia. Então, a moral, a fraternidade foram ficando, né? Então, nós precisamos de uma revolução, como ele diz aqui, né? Mas uma revolução de ordem moral. E é isso que os espíritos vêm nos convocar, né? A essa revolução. Essa revolução que é de ordem totalmente moral, né? Então, ele diz assim, que a gente vai falar assim, por exemplo, essa reunião nossa mesmo aqui hoje, nossa, uma reunião tão simples, poucas pessoas, o que nós somos, né? Grãos de areia, o que nós estamos fazendo, né? Mas não, isso não é importante o tamanho de cada um, porque é assim como o oceano é feito de gotinhas, né? Assim como ele diz que uma formiga constrói o seu edifício, aqueles animalzinhos minúsculos, né, nos mares, e eles vão se juntando e aí se formam verdadeiros continentes, que é a calcificação desses animaizinhos. Então, da mesma maneira, né, eu me lembro, então nós também, o importante é estarmos a trabalho, né, a serviço de Jesus. Uma vez, o Divaldo, mas assim, muitos anos atrás, o Divaldo foi lá em Rondônia, e então nós estávamos nos dirigindo para o local onde ele ia fazer a palestra, e aí ele disse para mim que ele nunca tinha ido na Bolívia, naquele tempo, ele já foi inúmeras vezes depois disso. E eu falei, né, nós fazemos fronteira com a Bolívia, né, Rondônia faz fronteira numa cidadezinha chamada Guaiaramirim, do lado de cá é Guajaramirim, que é o Brasil, aí tem um rio Mamoré, e do lado de lá é Guaiaramirim. Então, ele falou assim, nós poderíamos pensar em fazer uma palestra em Guaiaramirim, né, Bolívia. Aí eu falei assim, podemos, né? Se você quiser, a gente planeja, prepara. Ele falou, porque o importante, Márcia, é quebrar a psicosfera. Eu nunca esqueci essa frase. O importante é quebrar a psicosfera. Tipo, nunca foi feito, nós fizemos. Já teve uma vez, alguém chegou, né? Então, por maior que tenham sido as dificuldades no dia de hoje, nós conseguimos nos reunir. Estamos aqui. E nesse momento, quantas outras pessoas estão reunidas em oração, não importa a religião. Os espíritos fazem essa rede, como nós estamos estudando, pelo magnetismo, né? Eles fazem essa conexão magnética, e nós nos tornamos, então, uma grande rede. Então, da mesma maneira que, durante séculos e séculos, e sempre que se olhava para a Terra, tinha um ponto luminoso na Terra, mas que significava guerra, fogo da guerra. Nunca a Terra teve um lugar assim, sem um ponto de guerra, sempre existiu uma guerra. Da mesma maneira,
nós temos que fazer com que nunca se apague os pontos de luz da oração, porque aí nós vamos nos contrapor às guerras, ao sofrimento, e nós estamos vendo, né, nesse momento, o quanto a hora é chegada, e o quanto a dor está assolando nosso Brasil, o mundo, né? Através de eventos da natureza que são incontroláveis pelo homem, não tem como controlar. Nós sabemos que são os espíritos superiores que coordenam os eventos da natureza. Nada disso está acontecendo por acaso, né? Eles manipulam os espíritos responsáveis pelos eventos e os eventos acontecem, né? Então, a nós nos cabe criar esses espaços, por mais simples que seja, né? Como diz aí, ó. Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam, né? Careça quer dizer que não tenha para vós significação. Que isso não signifique nada para nós. Nós não somos pequenos. Nós somos um universo. Eu não sei se vocês chegaram a ver, eu postei hoje para vocês, de vez em quando eu vou postar alguma coisa assim no grupo, sobre aquelas proteínazinhas que são seres com consciência própria, que estão dentro de nós. Nós não somos as proteínas, elas têm, não sei se quem chegou a ver, quem não viu, veja o vídeo. As proteínas, elas andam, elas trabalham, elas têm uma tarefa, uma missão. Então, e elas são minúsculas, mas quando elas ficam sem direção, quando elas ficam desordenadas, porque o ser imortal que somos nós, né? Esse foco de inteligência que somos nós, deixamos de dar a direção correta, elas se perdem. Aí vem as doenças, né? Mas o quão isso é maravilhoso. Então, é o microcosmos que ele fala ali, mas que tem o tamanho de uma galáxia. Então, não há diferença, né? Então, a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Então, vamos fazer o nosso trabalho desse jeito aqui. A Malvina estava falando, antes da gente começar, né, Malvina? O quanto, às vezes, ela fica cansada e tal, mas, de certa maneira, isso é natural, porque também o nosso organismo já está debilitado, né? Mas não vamos esmorecer, né, Malvina? Então, nunca. Deus me livre de né, esmorecer. amiga? Esmorecer não, né? Então, Não. é isso, amiga. Faz a nossa oração, tá? Então, tá bom. Nesse instante, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecer. Agradecer por mais um dia vivido, agradecer pelo nosso estudo, pelos amigos que estão conosco neste momento, orando juntos. E aqueles que não puderam estar, Jesus, leva tuas bênçãos da mesma maneira a todos. Nesse instante, eu peço por todos aqueles que estão sofrendo com esses furacões, essas chuvas fortes, carregando as casas, as pessoas estão desesperadas em vários estados brasileiros. Que a tua paz, Jesus, a tua luz, seja nesses locais aonde possa permanecer os irmãos, um cuidando dos outros, aqueles que podem estar perto deles para fazer uma sopa, levar uma roupa. Seja assim, Jesus, a bondade dos irmãos uns com os outros, para poder acolher a todos. E que também os nossos governantes possam ajudar a todos, porque é muita destruição,
é muito desespero junto uns dos outros. Jesus, peço a Ti também por aqueles que foram para os hospitais com doenças incuráveis. Leva, Senhor, a Tua paz, a Tua luz e a cura a esses nossos irmãos em sofrimento. Peço pelas creches, os orfanatos, os lares dos idosos, as pessoas que estão nas ruas, que todos possam ser acolhidos, abençoados por Ti, Mestre Jesus. Que a espiritualidade amiga seja conosco nesse instante da oração e permaneça à noite, durante nosso sono, para nos acalentar, nos proteger de todos os males e dos inimigos. Jesus, agradeço muito por ter esse evangelho para a gente estudar, passar o tempo, aprender, ficar cada dia melhor. Que a tua luz, a tua paz, a tua misericórdia seja em todos os lares e esteja conosco, Jesus, hoje, agora, por todo sempre, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Malvina. Obrigada eu, gostoso. É bom, né? A prece é bom para quem faz, né, amiga? Sim. Bom, então nós vamos continuar nosso estudo de O Céu e o Inferno. Eu estou aqui diretamente de Brasília, correspondente oficial aí de vocês, Você é Brasília. chique, você é chique. Ai, ai. Será que eu estou... Tá falhando, Márcia, você está falando? O dia hoje, cheguei bem cedinho aqui, pensando, né, no nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e o quanto esse Planalto Central, né, que tem tanta luz do sol, né, que tem os aquíferos, toda aquela energia da água, tem também os cristalinos, os cristais, nós temos tantos cristais aqui, nós temos, assim, placas inteiras de cristal. Nós já aprendemos, né, no nosso estudo da mediunidade, que são os cristais, que eles richoteiam a onda magnética. Então, eles capturam e transformam a onda magnética numa verdadeira sala de espelhos, né? Então, tudo pode ficar muito potencializado, não é? Então, as águas que tem aqui, e, enfim, né? A nós religiosos cabe o quê, né? Orar, tentar compreender. Claro que nós ficamos indignados. Quanto não ficamos, né? Tantas vezes, com tanto desmando, tanta injustiça. Mas Jesus deu o exemplo, né? Maior injustiçado do que ele não teve, né? Quando Pilatos, ele fala que ele vê, Pilatos pergunta se ele era rei, aí ele diz assim, tu dizes, mas eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Aí Pilatos pergunta, o que é a verdade? E Jesus fica quieto, não responde, porque Pilatos está diante da verdade. E ele não enxerga, porque estava cego pelo poder, e aqui é a capital do poder, né? É o centro do poder. Então, o poder tem essa capacidade de, de fazer muita coisa, né? De fazer muito bem. Mas, normalmente, a pessoa que está investida do poder, ela esquece quão transitória é a vida, né?
Nenhum dos imperadores romanos viveu suficiente para desfrutar do poder que tinha. Nenhum deles. Eles, o que mais me parece, se não me engano, que o imperador que mais esteve no poder, né, que foi Augusto, sei lá, não sei se ele ficou 15 ou 20 anos, no máximo. Os outros ficaram 8 anos, 4 anos, 15 anos. Os que tiveram poder maior sobre a terra civilizada, né? O Império Romano. Desapareceu. Cadê o Império Romano? Acabou, não tem mais nada, né? Só cinzas e rescaldos. Tu vai lá ver o Coliseu, está se acabando lá. O povo gosta de ir lá ver aquilo se acabando. Então é isso, é a nossa miséria, né, humana. E o que foi que ficou, né? Jesus ficou. Pilatos, 3 anos depois, estava morto, né? Morreu logo em seguida. Ninguém sabe dele. Então, vamos lá. Nós estamos na primeira parte, capítulo 7, item 22º, é de o céu e o inferno. Nós estamos falando das punições e das recompensas. Por isso que é o céu e o inferno esse livro. A gente sempre repete que o céu e o inferno, ele desdobra a 4ª parte do livro dos Espíritos, né? Das esperanças e das consolações. Então, aí é isso aí, o céu e o inferno. Vamos lá. 22º. Conquanto infinita a diversidade de punições, algumas há inerentes à inferioridade dos espíritos, e cujas consequências, salvo por menores, são pouco mais ou pouco menos idênticas. A punição mais imediata, então tem uma punição que ela é inerente à própria vida material, em detrimento do progresso espiritual, faz-se sentir pela lentidão do desprendimento da alma. Então, esses que se apegam muito às questões da matéria, que é o poder, que é o egoísmo, que é a vaidade, a arrogância, né? É o ciúme. O que é o ciúme? Não é? O que é a vaidade? São tudo a inveja. O apego à matéria se expressam através dessas sensações. São sensações materiais, bem rasteiras, que precisam ser depuradas. Né? Precisam ser depuradas. Então, a punição que o espírito vai ter é ele não conseguir se desprender dessas coisas, porque se um invejoso, qual é a maior punição para ele, senão a sensação da própria inveja, não é? O invejoso, quando ele vê uma pessoa que ele não gosta se dando bem, porque o invejoso, ele não quer o que o outro tem. Isso vamos dizer, é a ambição. E, de certa maneira, a ambição, ela bem medida, né, ela é meio de progresso. Ela é um instrumento do progresso. Desejar ter as coisas e desejar ser também, né? Então, é uma ambição que tem o seu lado positivo. Então, eu gostaria de ter uma casa como aquela, parecida com aquela. Isso é uma coisa. Você não quer que o outro tenha. O invejoso, às vezes, ele tem algo melhor do que o que aquela pessoa conseguiu. Mas ele não quer que a pessoa tenha. Entenderam? Isso que é inveja.
Não é desejar, eu quero ter algo igual a você. É muito pior do que isso, a inveja. Porque, normalmente, o invejoso é alguém de muitas posses. De muitas posses. Ele nunca está satisfeito com o que ele tem. E quando, às vezes, um subalterno, às vezes alguém que foi empregado dele, imagina uma pessoa que teve alguém que foi ali, trabalhou com ela na sua casa, era sua secretária doméstica, empregada doméstica, e essa pessoa ganha na loteria, fica rica. O invejoso não suporta isso. Ele não suporta. E olha que ele tem, não é? Mas ele não quer que o outro tenha. É assim, eu quero que você se dê bem, mas que você nunca me supere, não é? Por isso que é mais fácil sentir compaixão de quem está vitimizado, da pessoa que está numa situação de angústia, de sofrimento. Mas estar em estado de compaixão com quem está feliz, aí é demais. Não é fácil. O ciumento não suporta isso. Aí já é o ciúme, né? Às vezes a pessoa fala, eu amo fulano. Lembra que nós falamos do amor ágape? O amor que é incondicional, que é o amor de Jesus, né, que Platão fala. Amor platônico é aquele mandamento que Jesus deixou. Que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Esse que é o amor platônico. Platão falava isso. Então, é o amor incondicional, sem condições. Que você ama, ainda que a pessoa não ame você. Evidentemente que se você puder ser amado, é maravilhoso. Veja que Francisco de Assis, ele fala assim, que eu possa, né? Eu consiga mais, né, Senhor, né? Amar que ser amado. Compreender que ser compreendido, mas isso não significa que ele não queira ser amado, que ele não queira ser compreendido, porque o desejo de ser amado e de ser compreendido é da lei da terra, natural, faz parte de nós, da nossa faixa evolutiva. Mas conseguir esse amor incondicional, né, é algo que nós precisamos perseguir isso. Então, a pessoa que tem ciúme, ela nunca vai desejar isso. Uma mãe ciumenta. A mãe ciumenta, ela criou o filho para ela. Quando aquele filho encontra alguém que ele ama, uma namorada, leva para casa, ela passa a ver defeito na pessoa que o filho escolheu. Mas foi o filho que escolheu. O pai passa a ver defeito naquele que a filha escolheu. Olha as relações do passado, né, que Emmanuel tão bem fala no livro Vida e Sexo, quando ele fala em desvinculações, né, que o lar é esse pouso onde nós realizamos as nossas desvinculações daquele cônjuge que foi nosso cúmplice em crimes, em vidas anteriores, foi cúmplice. E então tivemos várias pessoas com as quais nós estabelecemos prejuízos, débitos, temos que resgatar juntos, então vem como marido e mulher para carregar essas almas para o bem, né? Então, são relações de desvinculações. Aquele pai que em vidas passadas abandonou aquela jovem, teve um amor conjugal com ela, abandonou. Hoje, ele é obrigado a levá-la ao altar. Assim diz Emmanuel, né, em Vida e Sexo. E entregar para a outra, né, isso é a desvinculação. Qual doutrina poderia nos falar isso de uma maneira sem escandalizar que não fosse o Espiritismo? A Igreja
a igreja, nos últimos 2000 anos, não conseguiu avançar nessa direção, compreender isso, não é? Então, é o ciúme que o pai tem da filha, que a mãe tem do filho, complexo de Eletra, complexo de Édipo, que a esposa tem do marido, ela diz que ama o marido, mas só se ele também me amar e me der tudo que eu quero. Se ele não fizer tudo do jeito que eu quero, então eu não amo, né? Então, é isso aí. Então, a punição, então, mais imediata do ciumento é o próprio ciúme, é como se fosse um ácido. Do invejoso é a própria inveja. A pessoa que o orgulhoso é o medo, porque ele sempre está com medo de perder aquele posto que ele galgou. Não existe pessoa com mais medo do que o orgulhoso. É a pessoa mais cheia de medo. O humilde não tem medo de nada. Ele já está no chão mesmo, como dizia o Chico. Ninguém pode me derrubar. A humildade confere à pessoa grande poder. Grande poder. É o maior poder, é a humildade. Justamente porque a pessoa não quer o poder. Então, ninguém pode derrubar ela. Quem que conseguia ofender o Chico? Em que pese ele dizer que não houve um dia sobre a terra que ele não tivesse chorado. No entanto, não foi a lágrima do orgulhoso, né? Não, não foi essa lágrima. Foi diferente. Assim como Maria de Nazaré, ao ver o filho, né, crucificado, qual foi o sofrimento de Maria? Não é? Parar para pensar. O sofrimento dela não foi de ver o filho cumprindo a vontade de Deus, mas de saber a dívida que a humanidade estava contraindo, porque Jesus também, né, perdoa os pais, porque eles não sabem o que fazem. Mas Jesus pediu isso, mas isso não significa que Deus perdoou, porque todos que ali estavam tinham condição de fazer diferente. Dizer que Pilatos não poderia ter feito diferente? Claro que podia. Que Judas não poderia ter feito diferente? Claro que podia. Não é? Não tinha determinismo nenhum ali. Que aqueles que vieram... Tá falhando? Alguém falou alguma coisa? Eu que falei, tá falhando. Tá falhando? Muito? A última frase falhou, mas voltou. Deixa eu ficar mais perto, então. É No caso internet, né? no caso de Judas, né, Márcia, também, o livre-arbítrio, né? Ele escolheu trair Jesus. Escolheu. Ixi, Jesus deu poder de escolha para ele até o último segundo, não foi? Exato. Aqui vens, amigo, né, Aqui vem, amigo? amigo. Não significava que Jesus não fosse ser preso, mas ele não precisava ter sido preso pela mão de Judas, de jeito nenhum. Né? Nem É pelo beijo, necessário que pior haja ainda. um escândalo, né? Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Ai, daquele. Exatamente. Então, nós temos também que. Eu estava vendo, sabe o Geraldo Lemos, Geraldinho, Hum, que ele conviveu com o Chico Xavier na juventude dele, é. e o Chico, não na juventude do Chico, mas na madureza do Chico, ele bem jovenzinho. Recentemente ele casou, né? Casou. Foi lindo, né? Que Jesus abençoe, né? Então, ele estava falando
que o Chico falou uma coisa que está no Evangelho, que ele perguntou para o Chico assim, Chico, como saber se nós somos de outro planeta ou se nós começamos a nossa trajetória na Terra? Como saber quem é que veio de outro planeta e quem que não veio? Quem que começou aqui? Aí o Chico falou, isso é a coisa mais fácil que tem. É só você perguntar se a pessoa acredita na reencarnação. Todos que creem na reencarnação, mas não é aquela crença intelectual, né? É a crença moral na reencarnação, né? Aqueles que conseguem entender em profundidade o significado da reencarnação. Todos os que acreditam na reencarnação são de outros planetas. Adquirir essa consciência fora da Terra. E aí, nós vamos ver no Evangelho que mundos de expiações, e ele fala, né, que os espíritos aí o Geraldo ainda fala assim, todos nós que acreditamos na reencarnação, estamos em expiação na Terra. Isso é muito sério, gente. Então, não adianta a gente ficar correndo da sala para a cozinha, da cozinha para a sala, da sala para o quarto, do quarto para a sala, porque nós que acreditamos na reencarnação, estamos em expiação já. Quando a expiação ela atinge um grupo, não tem, ela não para, é uma roda, assim, entendeu? Então, eu vejo, às vezes, os espíritos não compreenderam isso ainda, sabe? Nós já fomos pegos pela lei de causa e efeito, nós já estamos em expiação. Os outros são filhos da terra, os outros estão em provas, muito diferentes de nós. E aí está no Evangelho, dizendo assim, os espíritos em expiação na terra. Os espíritos em expiação são exóticos na terra, exóticos, ex, significa de fora, vieram de fora. Então, há quantos milênios nós estamos na Terra expiando o que fizemos em outros mundos? Entenderam? Aí, muitas vezes, nós queremos pegar processos de evolução. Isso é complexo, mas também não é difícil de entender. Que se aplicam aos filhos da Terra, aos filhos do Calvário, e aplicar para nós. Eu vejo espíritas falando isso, eu falo, gente, isso não se aplica, não é assim, desse modelo aí, né? Pessoas supondo que ao fazer grandes reflexões, ao tentar inibir isso, aquilo, outro, que ele vai cumprir a sua missão. A nossa missão de exóticos na Terra é uma só: auxiliar o progresso da Terra. Enquanto nós não cumprirmos essa tarefa, auxiliarmos o Cristo de Deus nisso, para nós é a prática da caridade, mas é aquela prática incansável, trabalhando pela educação, sem descanso, trabalhando pela saúde, não nossa. Então, nós vemos alguns espíritas tão preocupados com a própria salvação, que quer se salvar, que quer isso, que é aquilo outro. Nós já somos os anjos decaídos. Precisamos entender isso. Espíritos em expiação, espíritos já aqui, e nós temos que sim, ser muito firmes, para que não venhamos a decair de novo, sair daqui e ir para outro planeta ainda. Porque nem aqui, sabe? E isso sim merece a nossa reflexão. De não
perdermos as oportunidades, nenhuma oportunidade. Nós temos esse direito, né? Então, prestar atenção. Nós vamos passar por esse no Evangelho, nós vamos passar por esse assunto aí, sobre os espíritos que são exóticos. E aí, então, o Chico fala isso, né? Então, vamos lá. A punição, então, né, mais imediata, entre os que se acham ligados à vida material, se faz sentir pela lentidão do desprendimento da alma, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na consequente perturbação que pode dilatar-se por meses e anos. Então, gente, olha só, os espíritos que têm maior sensibilidade, aqueles que são exóticos, mas que se apegam às coisas materiais, que continuam apegados ao poder, quando eles despertam no mundo espiritual, eles sofrem muito. No entanto, as almas mais frágeis, os espíritos, os filhos do Calvário, para eles não há porque eles não há o mesmo nível de consciência de culpa que o espírito que já despertou mais tem. Porque, na verdade, qualquer experiência para ele é válida. O espírito de um selvagem, por exemplo, ele desencarna, aí ele continua numa floresta, nem se dá muito conta, aí retorna, e fica assim. Outros, mais singelos, também desencarnam, vão para a colônia simples. Nós temos sido levados, às vezes, na instituição lá, que é o ICEAL, né? Tem a sua contraparte, uma dimensão próxima, né, ali de nós. Então, é como se fosse uma fazenda, onde tem muitas chalés, casinhas cobertas de palha, coisa simples. Tem casas de madeira, tem aqueles fogões de lenha, bem igual aquelas casas de varanda. Parece uma fazenda mesmo, né? E aí nós vemos aqueles espíritos ali, sabe? Felizes, pescando, vivendo de um jeito felizes, né? Então, desencarnaram, tiveram um pouquinho de perturbação, depois ali já se ajustaram, vão aprendendo alguma coisa, se preparam para reencarnar, reencarnam dali mesmo, vão aprendendo, né? No entanto, os que têm a consciência culpada ficam nas zonas umbralinas, né? Próximas à crosta também, porém com uma consciência de culpa grande, né? A sensação de tempo perdido, que é a pior que tem, né? Então, essa perturbação pode se dilatar e perseguir o ser, né, por meses, por anos, como ele diz aqui. Por outro lado, né, naqueles que, ao contrário, têm pura consciência e na vida material já se acham identificados com a vida espiritual, o trespasse é rápido, sem abalos, quase nula a turbação e de um pacífico despertar. Então, vários são os relatos que nós vamos ver, né, dos espíritos. Nessa obra aqui mesmo que nós estamos estudando, Céu e Inferno, o Kardec relatos daqueles que despertaram em estado de sofrimento, aqueles neutros, né, espíritos neutros, e aqueles, de vez em quando aparece aqui que pausou, eu acho que é a hora que a internet fica ruim aqui. Porque lá em Porto Velho eu fico... Vocês estão me ouvindo bem, pelo menos? Estamos, oi? Sim. Estamos então ouvindo, tá sim. Então tá bom.
Então, um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é o acreditarem-se ainda vivos, podendo esta ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida. Então, nessa categoria, nós vamos encontrar os espíritos ignorantes mesmo, né? Mas não necessariamente mal. Estarem numa dimensão. Ele se apresenta como uma caixinha de rapé, né, que ele usava quando ele estava vivo. Tem um outro relato de um outro, que ele está numa casa, simples também, tipo numa fazenda, e ele está na varanda fumando cigarro. Estranho, né? A gente vê isso. Mas são essas pessoas que ainda elas têm as angústias das necessidades, as mesmas necessidades. Então, elas precisam comer, precisam pescar, fazer comida. Estranho, né? Falar isso, complicadinho, né? Mas é bem assim que funciona. Imagina quando o Chico escreveu Nosso Lar, né? Ele estava desdobrando aqui, isso que os Espíritos Nobres já estão nos dando aqui, vamos dizer assim, um sinal, quando ele fala assim, ó, durante um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é o acreditarem-se ainda vivos, né? Estou relendo. Podendo essa ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida. Então, são todas. E aí, em Nosso Lar, há o desdobramento, né? Quando aí o André Luiz fala, porque Nosso Lar foi construído, né, por um grupo de portugueses. Eu vou chegando perto, que é para ver se der problema, vocês falem, tá? Então, eles faziam a alimentação lá, era muito parecida com a alimentação da crosta. E aí o governador foi tentando modificar isso. Mas, inclusive, alguns começaram a contrabandear a comida do umbral. Olha, comida. Então, o Nosso Lar, a Federação Espírita Brasileira demorou para publicar, justamente porque eles tiveram que passar e repassar as obras das circunstâncias do crime, é um suplício cruel. Então, o que é isso, né? A pessoa que comete um crime, ela fica presa naquela cena, aquilo fica rodando na mente dela, mesmo que a vítima não esteja mais ali, mas são as formas de pensamento que ela mesma criou, ela passa a viver naquele mundo. Certo? Então, é isso. Tá certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Não sei se travou muito para vocês. Agora, no final, é que travou um pouquinho. Ficou travando aqui, Enfim, né? Mas é isso, né? Ô, Rosinha, você poderia fazer a nossa oração? Posso, perfeitamente.
Tá. Graças vos damos, Senhor, pela oportunidade desse encontro com amigas ligadas pelo coração, pelo ideal, estudando a doutrina que nos liberta, que abre a nossa mente, que nos dá a resposta a todos os nossos questionamentos com respeito à justiça divina, do nosso ser, da nossa existência e de tudo que nos cerca. É uma doutrina que ilumina a nossa alma, a nossa mente, e que às vezes a gente quer passar para outras pessoas as ideias que nos são trazidas, que nos elucida tanto sofrimento, e que outros às vezes não entendem, principalmente a reencarnação, como foi dito pela Márcia. Estamos vindo de outros planetas, peregrinos das estrelas, agora, Senhor, com a luz da doutrina, em busca da paz, em busca do nosso encontro convosco. E nós vos agradecemos pelo estudo desta noite, agradecemos muito essa oportunidade, pedindo a Jesus que nos permita uma noite de paz, de refazimento do corpo e de caminhada da alma. Trabalhando e executando as tarefas que, quando estamos conscientes, não conseguimos. Nos auxilia Jesus, os tempos são chegados, quantas coisas têm acontecido que nos deixam assustados, e que nós possamos, Jesus, fazer parte dessas revelações e dessas mudanças, sem ser causadores de escândalo. Abençoa, Jesus, a todos os nossos irmãos, abençoa a saúde da Márcia, a sua recuperação, e que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus.